Oi, gente, apareci aqui, né, depois de um tempinho. Mas ontem aconteceu uma coisa aqui em casa que eu achei importante vir aqui trazer, compartilhar com vocês. Já que eu sei que muitas das minhas amigas e amigos têm filhos em casa e provavelmente em algum momento isso vai acontecer ou já aconteceu. É sobre educação. Gente, pensa numa coisa difícil. Educar. É muito difícil, porque requer muito de você, sabe? E ontem aconteceu algo aqui em casa que eu precisei tomar uma atitude, justamente porque a Bíblia diz assim: a humildade precede ou antecede a honra. E se você quer que os seus filhos te honrem como mãe, te honrem como pai, vocês precisam ensinar eles o valor da humildade. E ontem, o meu filho Benjamin estava aqui em casa com o Oliver na sala. E era noite, né? O Oliver tá um pouquinho gripadinho. E eu pedi pra ele fechar a porta, né, da sala, justamente porque lá fora tava um sereninho. E pro Oliver não sair. E aí eu pedi a primeira vez. Eu estava bem cansada no final do dia. E ele fechou só um pouquinho. Foi fechando aos poucos. Eu pedi a segunda vez. E ele não fechou. Eu pedi a terceira vez e ele chegou perto, ficou assim, olhando pra minha cara e não fechou. Naquele momento eu dei um berro. Fecha! Alto, assim, sabe? Foi um berro, mas não foi um berro, minha gente, que eu não dava muito tempo na minha vida. Ele se estremeceu todinho, fechou a porta e se escondeu, né? Porque não é algo que eu costumo fazer aqui em casa, que é gritar. E naquele momento eu me envergonhei, sabe? Eu falei, gente, olha o tipo de educação que eu estou passando pro meu filho. Eu tinha duas alternativas. Me levantar, ir até ele, olhar nos olhos dele e falar, eu estou te pedindo. Fecha a porta agora. Ou eu poderia, onde eu estava, e a segunda alternativa era gritar, colocar de fato os pulmões para trabalhar. E foi o que eu fiz. Porque eu estava cansada, porque eu estava exausta, não justifica. Mas naquele momento eu não quis me levantar e ir até ele. Eu estava me alimentando, estava em uma das refeições, e ali mesmo eu gritei alto. E ele me obedeceu através do grito. Mas aí, isso fala muito mais sobre mim do que ele, sobre a desobediência dele, porque ele está em processo de aprendizado, gente. Agora, eu não. Falou sobre como eu estava naquele momento cansada, exausta, falou como eu estava naquele momento sem paciência, falou como eu estava naquele momento sem domínio próprio, e isso vem dizer o quê? Sobre os frutos do Espírito. Ou seja, nós precisamos orar mais para que o fruto do Espírito esteja em nós, porque para educar nós precisamos dele. Quais são os frutos do Espírito? Requer paciência, requer domínio próprio, mansidão, paz, né? Requer tudo isso, e principalmente amor, e muitas outras coisas. E às vezes a gente fala assim, mas meu filho só obedece se eu gritar. Na verdade, o seu filho foi condicionado a isso. Porque um dia você falou com ele, ele não te obedeceu. Você falou a segunda, terceira vez, igual eu fiz ontem, e ele não te obedeceu. Na quarta vez você gritou, e aí ele se estremeceu e obedeceu. E você começou a repetir esse processo. Ou seja, você condicionou o seu filho a obedecer apenas mediante a um grito, a um berro, a sua exaustão, ao seu limite. Você condicionou seu filho a isso. Ou seja, o erro está em você, mais do que o seu filho. Porque criança é uma esponja neutra, né? Uma esponja que não há nada. Se você pegar uma criança, você apertar, não sai nada. Mas ela vai começar a absorver o que está ao redor, o que nós estamos ensinando eles, né? Então, naquele momento, eu me envergonhei. O Espírito Santo de Deus fez com que eu me envergonhasse. Eu senti fortemente do grito que eu tinha dado, sabe? E de não ter me levantado como mãe e conversado com ele. E quantas das vezes a gente erra com os nossos filhos? Provavelmente isso já aconteceu com você. De você estar tentando educar e você perceber que você errou. E aí, o que você faz? Porque comigo aconteceu isso ontem. Porque, gente, não foi um gritinho, não. Foi um berro mesmo. E naquele momento que eu me envergonhei, eu chamei ele, sentei ele na cadeira. Eu fiz o que eu deveria ter feito antes de ter soltado o berro, né? Eu olhei nos olhos dele e falei, olha para os olhos da mamãe. Eu falei, você percebeu que você desobedeceu a mamãe? Ele balançou a cabeça que sim. Aí eu falei pra ele, você viu que a mamãe gritou? Ele baixou a cabeça, meio que se encolhendo, né? Eu falei, mas olha aqui pra mamãe. A mamãe errou. A mamãe saiu do limite. A mamãe deixou que o emocional dela gritasse. Eu errei, filho. A mamãe não deveria ter gritado com você. A mamãe perdeu a razão quando ela gritou. Me desculpa. Ele olhou pra mim, assim, com os olhos encheram, assim, sabe? Brilhava. E como se falasse assim, nossa, a mamãe não quis
quis fazer aquilo. A mamãe, ela tá me pedindo desculpa por isso. E ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, me desculpa porque eu ele falou te obedeci. Ele ainda enrola o desobedecer com obedecer. Ele falou, me desculpa, mamãe, porque eu te desobedeci. E eu falei, eu desculpo você. E ele falou, eu também desculpo você. E aí a gente deu um abraço ali e se resolveu. Mas eu fiquei pensando nisso e nesse valor de ensinar meu filho a ser humilde. Pai, mãe, quando você pede desculpa para o seu filho, você não está se rebaixando, você não está se diminuindo. Sabe por quê? Você é um ser humano, você não é Deus. Não adianta a gente se comparar com a paternidade de Deus, que Deus nunca erra, mas Deus é Deus. Nós somos seres humanos, dotados de imperfeição, em constante processo de aprendizagem. E assim, nossos filhos se espelham em nós, né? Nós somos reflexo para eles. O que você tem refletido? Se você reflete que ao momento que você erra, você não pede desculpa, é aquilo que vai acontecer. Eu achei muito interessante que na hora que eu falei assim, me desculpa, ele balançou a cabeça que sim. E aí ele retribuiu para mim, me desculpa também, mamãe. Quando eu falei, eu te desculpo, aí ele olhou para mim e falou, eu também te desculpo. Pra você ver, no primeiro momento, ele só falou que sim. Quando eu disse, eu te desculpo, ele também falou, eu também te desculpo, né? Então, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com a criação que você está passando pro seu filho, cuidado com o obedecer, de que forma você está ensinando ele a obedecer, de que forma você está condicionando. E gente, educar... você precisa de muita oração, você precisa orar, você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia. Nós precisamos buscar de Deus o fruto do Espírito literalmente, porque senão nós não temos controle sobre nós. É por isso que nós vemos tantos pais frustrados como pais, tantos filhos malcriados e frustrados também como filhos, porque está faltando humildade. E esse verso da Bíblia me chama muita atenção. A humildade precede a honra. Sabe, quando você ensina o seu filho a ter humildade, quando você ensina para ele que você também é humilde, a honra é uma consequência, ela vem chegando naturalmente, porque a humildade já mora em casa. Então, esse é o meu conselho hoje para vocês, pais. Busquem o fruto do Espírito de Deus. Orem, pede sabedoria, pede domínio próprio. Trate as suas feridas interiores, porque muitas das vezes nós permitimos que as nossas feridas interiores sejam espelhadas nos nossos filhos. Nós começamos a passar nossos traumas para os nossos filhos. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ter muito cuidado da forma que nós estamos educando e criando, porque um dia nós prestaremos conta diante de Deus da forma que nós amamos, criamos e educamos os nossos filhos. E esse é o meu conselho para vocês hoje, né? Dessa experiência que eu tive ontem. Foi uma experiência muito válida para mim e às vezes a gente fala, se a gente for parar todas as vezes para fazer isso quando o nosso filho desobedece, a gente não vive mais, então pare de viver. Mas acerte na criação do teu filho, porque filho não é brincadeira. Aí quando você acertar a criação dos seus filhos, que é um processo difícil, gente, construção é um processo difícil. É incrível que quando um bebê ele tá em fase de desenvolvimento, ele fica enjoadinho, ele fica estressado. Por quê? Porque é uma fase difícil. E pra gente, e muitas das vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E educação é sair da zona de conforto, sim. E hoje eu te faço uma pergunta. Há quanto tempo você é mãe? Há quanto tempo você é pai? E quantos livros você já leu sobre educação? Quantos livros você já leu sobre como criar os seus filhos? Ou melhor, quantos versos da Bíblia sobre filhos, que Provérbios diz muitos, pais, e ele dá o ensinamento, quantas vezes você já leu? Né? Às vezes a gente está falhando. E como eu disse, nós prestaremos conta diante do Senhor. Porque filhos não são nossos. Filhos é de Deus. E Ele nos confia. Ele confiou a você esse filho que você tem. E de que forma você está criando o filho de Deus? Quando a gente para pensar dessa forma, as coisas mudam, né? Muitas vezes eu me estressei e eu comecei a reclamar, a reclamação da maternidade, que acontece, gente. Nós somos seres humanos, mas nós precisamos entender que existe a humildade. Quando nós reconhecemos o nosso erro, aí as coisas mudam. E quando eu parava para pensar, não no automático, que o automático você vai gritar, tá? Quando você para de fato para pensar, e eu falava, não, são os filhos de Deus que Ele confiou a mim, são heranças do Senhor a mim. Aí as coisas mudavam. Então, esse é o meu conselho para você hoje. Ensine sobre humildade para o seu filho.
porque senão nós teremos uma geração de soberbos, de ignorantes, né, de pessoas que não conseguem reconhecer a virtude que é você reconhecer o seu erro e consertá-lo. E isso é muito perigoso. Então é isso, pais. Um grande beijo pra vocês. Tchau! Voltei. Não, gente, é rapidinho. Eu tava conversando com uma amiga minha agora e a gente tava falando literalmente sobre isso, né? Como que a gente reage e depois a gente se sente mal. E ontem aconteceu um episódio, ainda ontem mesmo à tarde, que eu tenho os dois contrapontos, né? À tarde aconteceu uma situação similar e eu fui muito ríspida com ele, mas eu não cheguei a gritar. E o fato de eu não chegar a gritar, mas eu fui muito ríspida mesmo, que até depois eu pensei assim, meu Deus, eu fui bruta demais, eu acho, com ele, assim, nas minhas palavras. Não precisava de tudo aquilo, né? Mas o meu orgulho de mãe falou, não, mas não tô errada, tô certa, tô educando meu filho. Mas eu passei o meu dia, gente, a palavra certa é rabugenta. Você sabe o que significa rabugenta? É uma pessoa que vive, que tá de mau humor, que se queixa de tudo. É aquela pessoa, assim, chata pra se viver. Eu passei o meu dia assim, sabe? Reclamando de tudo, com meias palavras, sim, não, ele tentando puxar assunto comigo, eu, aham, sabe? E quando chegou a noite aconteceu essa situação. E talvez não, com certeza, por isso chegou a situação do grito, né? Da falta de controle. Porque eu estava cheia de mim, cheia de orgulho, né? Não queria me esvaziar do meu orgulho. Não queria pedir desculpa, não queria pedir perdão, porque achei que não estava errada, né? E aí, quando eu reconheci que eu precisava e eu executei isso e pedi, gente, parece que eu fui banhada, assim, pelo óleo da paz, sabe? A paz instaurou na minha casa. Passou a ser um momento gostoso, leve. Então, às vezes, tá faltando isso, a gente se esvaziar de nós, parar de achar que nós somos perfeitos em tudo, reconhecer os nossos erros, passar bons ensinamentos e consequentemente, a paz vai ser instalada na sua casa e você vai começar a colher fruto disso. E vai ser muito mais leve a maternidade. Eu li um livro esses dias, que eu vou até deixar um resumo aqui sobre a maternidade, gente, que você olha com outra visão. Você olha com visão de graça. Gente, só aproveitando esse ponto, esse gancho, né, falando sobre humildade, ele não serve apenas para a criação dos filhos, né, para educá-los, mas serve para qualquer tipo de relacionamento, seja ele conjugal, de amizade, né, seja ele paternal, independente. Quando você tem humildade, quando você gera humildade no seu coração, você tem uma outra postura diante da vida, você é olhado com outros olhos, né? Às vezes nós estamos vivendo uma vida tão rancorosa, tão amarga, justamente pela falta de reconhecer as nossas limitações, porque humildade é isso, é uma virtude de quem conhece as suas limitações. Então, seja com seu esposo, sua esposa, seja humilde, reconheça seu erro. A gente costuma ver só os erros dos outros, né? Libere perdão, gente. Se tem uma coisa que nos liberta, é o perdão. Libera perdão, né? Peça desculpa também. Não é só liberar, eu te perdoo, mas é pedir desculpa, me perdoa também. Porque se você acha que você não está errado, que você nunca errou, sinto lhe dizer, tá aí o seu primeiro erro, porque todos nós erramos. Nós erramos a todo momento e constantemente. Nós precisamos pedir perdão, liberar perdão. E há um perdão que nós precisamos ter, que é para nós mesmos. Quantas das vezes nós mesmos nos ferimos com escolhas maus que nós fizemos e nós precisamos liberar o perdão para nós, porque senão a nossa vida realmente será sempre um rancor, será sempre rabugenta. Gente, ninguém merece viver com uma pessoa rabugenta, pelo amor de Deus. Você já parou para pensar como é viver com você? Como é ser sua esposa, seu esposo, seu filho? É uma boa reflexão, né? Como será que é viver comigo? Então, libere o perdão e seja humilde de coração. Bem-aventurados serão os humildes.